Olá, tudo bem com você? Meu nome é Silvia. Eu sou a Elaine. E eu sou o Bruno. E nós estamos na Caminhada Podcast. Tire as suas sandálias e venha conosco para este momento santo da reflexão do Evangelho do domingo. Neste domingo, o Evangelho é João 2, de 13 a 25. Vai falar sobre Jesus expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se, então, os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo, e eu o reerguirei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bruno? Bom, aqui nesse evangelho a gente vai ver Jesus um pouquinho irado com o povo lá de Israel, mas assim, a gente tem que ver o contexto da época. Depois do exílio da Babilônia, o judaísmo mudou completamente a sua forma de pregar, o rito deles. Eles começaram a formar sacerdotes no Sinédrio, que eram 70, e começaram a especificar: isso é puro, isso é impuro, isso é puro, isso é impuro. Então, eles começaram a rotular, baseado naquilo que a pessoa vivia socialmente, eles começavam a julgar as pessoas. Não, isso que você fez é impuro. Para você se tornar impuro, para você poder tornar puro de novo, você vai ter que ir lá no templo sacrificar um animal. Só que o animal tem que ser nessa especificação que eu estou passando para vocês. E esse animal específico só tinha com pessoas, sacerdotes, que vendia no templo. Só que lá, como eram várias regiões, cada região tinha uma moeda de mercado. E para os judeus só aceitava um tipo de moeda. Por exemplo, o povo lá recebia em real e eles só aceitavam em dólar. Então eles tinham que fazer o câmbio. E nesse câmbio que eles faziam, os sacerdotes comiam bom lucro para eles. Então, o que tinha que fazer? A pessoa tinha que dar muito dinheiro para comprar tal animal, dependendo do estado de impureza que era avaliado na época, era um tipo de animal. Então, se você fez, baseado na história deles, um ato impuro muito grande, você tinha que comprar um boi, comprar um carneiro, uma ovelha, e você tinha que ter esse dinheiro para poder comprar. Daí tinha que fazer a troca, né? Fazer o câmbio, e depois poder comprar o animal para sacrificar. Então, Jesus bate de encontro com isso, por quê? Porque para você chegar a Deus é gratuito, você não precisa pagar, você não precisa comprar a salvação.
E por isso que Jesus se ira e expulsa, né? Tá? Desce um chicote, como dizia meu avô, desce o relho mesmo. Na Por quê? verdade, ali perdeu todo o sentido, né? Que era para Exatamente. ser usado para passar a palavra adiante, mas virou um negócio, né? Sim, exatamente. O que acontece? O acesso a Deus é gratuito. Você não paga para ter acesso a Deus, não existe isso. Só que eles estavam usando da religião uma forma de ganhar dinheiro, Dinheiro. de favorecer a vida deles, deixar a vida deles mais fácil. Por isso que nos evangelhos anteriores dessa semana, Jesus fala: cuidado com os fariseus que colocam fardos pesados nas pessoas, mas eles mesmo não movem nem com uma palha com o dedo. Então, ele vem debatendo isso aí. Por quê? Para você ter acesso a Deus é gratuito, você não precisa pagar nada, basta estar com o coração aberto. Sim. E o que eu gosto muito dessa passagem, já usei ela em algumas vezes na minha vida, quando eu também saio fora do controle. Eu falo, até Jesus construiu o seu chicote. Mas eu acho muito lindo isso, ele construiu um chicote. Né? Então ele sentou ali e ele foi pedindo paciência para Deus. Né? Ele trançou um couro até ele se acalmar. Quem nunca se irou? Né? E a Bíblia tem um lugar ali que está escrito: irai-vos, mas não pequeis. Sim. Né? Porque a gente somos humanos, a gente vai ficar bravo. Sim. E daí o que a gente tem que fazer na hora que vier essa raiva, que vier a vontade de matar o outro, porque a vontade que você tem é de voar no pescoço da pessoa. Dá um Hadouken. Né? Dá um Hadouken. Então, o que você tem que fazer? Você tem que respirar, você tem que se acalmar, e dentro desse lugar de indignação, dentro da sua razão, com esta raiva que você está sentindo, resolver da melhor forma possível. Porque a forma que ele tratou os vendedores de pombo, né, quem fez um pecadinho, não foi da mesma forma que ele tratou os vendedores de bois, quem fez um pecadão. Então, assim, se você me tirou muito do sério, eu vou te pegar pro braço, eu vou te dar um chacoalhão. Agora, se você só falou mal de mim, você só mentiu para mim, eu vou falar assim, ó, vai embora, sai daqui, vai, não peque mais, vai, não vole para trás, né? Se alinhe, né? Se alinhe, se aprume e se afasta dessas pessoas, né? E essa passagem me mostra que a pessoa que eu mais admiro, o meu mestre, né? O Deus encarnado na Terra também sentiu essa ira, também sentiu essa raiva. Então, todos os momentos que eu sinto isso, eu volto lá na infância, né? Que a mãe fala assim: se você morder o amiguinho, você não vai ter amiguinho. Se você brigar, você não vai. Então, assim, eu acho válido, a gente não pode ceder, né, aos impulsos da raiva. Jesus construiu um chicote. Mas se você vê, essa ira dele foi porque estavam diretamente atacando as coisas do alto, as coisas do pai, né? Então ele estava acesso ao pai. Ele estava, então, quer dizer, ele estava defendendo as coisas de Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando é para defender as coisas de Deus. Às vezes a gente, né, realmente aí, sei lá, se exalta, mas é diferente de você querer defender as coisas do homem. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim, não, eu entendo. Então, assim, Jesus, ele se irou porque, assim, eles estavam passando uma ideia totalmente distorcida do que era a verdade, do que ele veio aqui pregar para cada um de nós. Então, assim, pelo amor de Deus, vocês estão distorcendo tudo o que eu vim fazer aqui na Terra. Então, se alinha, né? Tem que levar um tranco, porque não pode ser assim. O caminho está totalmente errado, totalmente distorcido, né? Não é isso que eu quero. Aí você, aprofundando um pouco mais, quando nós éramos crianças, a mãe falava: não faça isso que Deus fica bravo. Uhum. Mesma coisa. Está criando uma caricatura errada de Deus. Sim. Né? Colocando meios de educar, mas fazendo um Deus carrasco.
Com isso, muitos, né, das gerações nossas e antigas, às vezes tem muita dificuldade de se achegar a Deus Pai, né? Por conta disso, por Sim. conta dessa palavra. Não faça isso que Deus fica Castiga. bravo. Deus Deus castiga. Então, a gente tem aquela visão de um Deus que é punitivo, carrasco. E como é difícil nos dias de hoje a gente... Né? Lógico que, né, Deus ele vai se revelando e ele vai mostrando que ele não é assim. Mas a gente precisou passar por curas, né? Para poder enxergar esse Deus da forma que realmente ele é. E isso também, até porque os pais antigamente eram mais rígidos também. Sim. Eles tinham uma postura mais rígida. Então, você imagine você vendo o seu pai em casa, muitas vezes enérgico, né? É uma posição, às vezes, mais forte, dura. Você liga isso a Deus, como, né, como a pai. Figura de Deus. Né? Então, imagine o seu acesso a Deus fica difícil. Uhum. Muito das explicações que a gente vê dentro da psicologia com relação à religião está diretamente ligado a isso. Outro dia eu falei isso para você, né? Eu sou filha do rei, né? E daí isso, a forma com que você vê o pai, a forma com que você se relaciona com o seu pai terreno, muitas vezes está totalmente ligada, psicologicamente falando, com a forma que você enxerga Deus. O seu pai eterno, né? Então, se a gente entender que isso é real, resolva, né, emocionalmente as suas questões com o pai e automaticamente você vai melhorar as suas conexões, as suas questões com Deus Pai. Mas, além disso, né, eu gosto muito de como Jesus conduz, né? Porque ele fala: vocês destruirão o templo, em 3 dias eu reerguerei. Então, essa fala desse Deus punitivo, essa história que a gente carrega até hoje, que vem desse lugar, né? Essa religião é a base da nossa religião. O judaísmo deu origem ao catolicismo. E se eles pregavam um Deus punitivo, que se você não tivesse lá o boi, não tivesse a ovelha pura, não fizesse o câmbio da moeda, você não seria salvo, né? E eles levavam isso muito a sério, de expulsar as pessoas da cidade, né? E as mulheres não poderem tocar ninguém em alguns períodos. Isso traz para essa para o cotidiano da nossa do hoje em dia, né? Do dia a dia, esse Deus punitivo. E se você entender que o sacrifício foi o próprio Cristo. Sim. Né? O Cordeiro Imaculado foi o próprio Cristo. Sacrifício perfeito, o né? Sacrifício que botou, perfeito. Caiu por terra todos os outros sacrifícios, né? E que nós relembramos esse sacrifício diariamente. Né? Então, a cada... É o relembrar disso. Ele morreu por nós. E após 3 dias nos deu a vida eterna. Daí a garantia da ressurreição, sim. Né? E aqui a gente vai ver também, o Scott Hahn coloca que depois que Jesus expulsou, né, os mercadores do templo e soltou os animais, nunca mais teve sacrifício de animais no templo. Eles aboliram esse rito. Para ver como foi forte e significativo, né? Exatamente. Esse movimento de Jesus ali no templo. Exatamente. E aqui Entenderam o recado. Né, fala alegoricamente, fala que o templo é a alma indisciplinada, repleta não de animais e mercadores, mas de apegos mundanos e sem importância. Cristo deve expulsar esses apegos com o chicote da doutrina divina para tornar possível a adoração espiritual. Então, muitas vezes a gente tem que dar o chicote. Chicote é a doutrina, né? Aí esse chicote já tem um significado, é a doutrina divina. Daí, voltando um pouco àquele assunto anterior lá, né, falando sobre operar, não operar para ter filho, não.
você vê, né? A gente vê uma pessoa que não tem bases cristã e começa a fazer filas torta direita e fala, não, mas tem que operar. Mas se você for ver a doutrina, fala, não, mas pela doutrina eu não posso induzir a pessoa a fazer isso, porque eu vou ser responsável pela culpa dela, pelo pecado dela. Uhum. Aí você vê o quanto dói o chicote da doutrina, porque para você é fácil eliminar o problema de uma forma mais prática. Mas se você for ver, analisar pela doutrina, você tem que catequizar, você tem Sim. que ensinar da amor. Formação, para que a pessoa, ela por si própria, ela veja o meio que ela está vivendo e ela comece a olhar com outros olhos e mude por conta própria, através da doutrina que a igreja vem ensinando a gente. Sim. E detalhe, né, a doutrina que ela escolheu viver para a vida dela. Tem que sempre frisar isso. Sim, né? sim. Porque se escolheu viver a doutrina católica... Você pode fazer o que você quiser da sua vida, dentro daquilo que você escolheu para ela. Exatamente. Se você escolheu estar dentro da religião, você tem que se colocar abaixo daquela doutrina, daqueles preceitos. Eu, quando estava fazendo o finalzinho do meu primeiro... Agora mudou, né? Agora não é mais... Do fundamental para o colegial, mudou o diretor da minha escola e ele mudou o uniforme. E ele colocou uma frase assim no uniforme: disciplina é liberdade. Da música de Renato Russo. Né? E ele fala: todos que seguem as regras, tanto espirituais quanto do mundo civil, morais, né? A minha mãe falava isso. A minha mãe falava assim, que se o malandro soubesse como é bom, como é fácil ser reto, ele levaria a vida na retidão só por malandragem. Porque se você faz tudo bonito, o que é combinado não sai caro, né? A gente tem aí 1 milhão de ditos populares que mostram isso. Sim. Se você fizer o que você precisa fazer, tá tudo certo. Não tem coisa melhor do que uma consciência tranquila. Não é? Do que você ter paz dentro de você, de saber que você está levando a sua vida de uma maneira reta. Né? Assim, a gente avançando um pouquinho mais para o Antigo Testamento. Até o Êxodo, quantas vezes Deus interferiu na história da humanidade? Que a gente sabe 2 vezes. Dilúvio e a Torre de Babel. Sim. Né? Primeiro ele confundiu a linguagem do povo. E o povo ainda continuou fazendo o que estava fazendo, né? Fazendo só bagunça. Aí veio com o dilúvio. E detalhe, o dilúvio, ele foi misericordioso ainda, porque se as pessoas tivessem consciência, tivessem amor pela própria vida, não por Deus, fala, não, eu não acredito nesse Deus, mas eu vou entrar nessa arca para me salvar. Por amor à minha vida. Por minha vida, seria salvo. Mas o que eles fizeram? Caçoaram e continuaram fazendo o que estavam fazendo. Por isso que morreram. Como nos dias de hoje, né? Aí a gente tem tantos relatos, que nem para nós que acreditamos aí, as mensagens de Nossa Senhora, os alertas que a gente vem tendo. Sim. Se pelo menos tiver amor pela própria vida, vai procurar dar ouvido. Não, mas deixa eu só concluir meu raciocínio. Depois você vê que uma história do povo que sai do Egito, deixa de ser escravo, para ser o povo de Deus durante o Êxodo, Deus coloca os 10 mandamentos. A partir daí, a gente vê relatos na Bíblia que Deus, muitas vezes, deu vontade de acabar com o povo. Sim. Mas como ele tinha prometido lá... Fala, não, eu não vai, dilúvio não vai acontecer mais, mas eu não vou acabar com o povo. Mas sempre teve um profeta que intercedeu, né? Exatamente. Se colocou entre o povo e Deus. Mas a gente vê, não teve... Deus não agiu com suas próprias mãos na história do povo depois dos 10 mandamentos. Por quê? Ele colocou leis para ter. Se você tiver disciplina, você vai ter liberdade. Sim. Você quer ser livre? Siga os 10 mandamentos. E eu ainda estava discutindo isso essa semana com um amigo. Eu falei assim, Deus é tão misericordioso que eu acho que a hora que o povo batia lá e o Pedrão falava assim, não, aqui você não vai entrar, o povo começou a falar, não, mas é muito difícil, né? Não tem como viver na terra e seguir os 10 mandamentos. Deus foi tão misericordioso que ele próprio
né? Mandou o filho. Falou assim, ó, vou encarnar, vou sair de uma mulher, vou ser homem para passar por tudo que vocês passam e mostrar para vocês que é possível. Voltamos aos 3 dias. Né? Então, eu acredito muito nessa, né? Eu gosto muito dessa passagem e acredito muito que o caminho, a verdade e a vida é isso. Jesus veio, se fez homem, foi tentado, passou por tudo que ele passou para falar assim: olha, dá para passar. É possível. Né? É possível. Então, se nós nos atermos, né, como eu já falei lá em alguns podcasts atrás, aos 10 mandamentos e aos 7 pecados capitais, se leva uma vida muito tranquila. Sim. Isso aqui é fome ou é gula? Né, eu acabei de comer um pão com ovo. Eu vou comer mais um? Eu vou comer mais 2? Né, eu vou comer o dia inteiro? Ou eu posso comer só no horário da refeição? Isso é um, né? Mas ali os 7 pecados capitais, eles te levam para lugares terrenos, né? Para as tentações que vêm do tete a tete aqui, da carne. E os 10 te levam para o espiritual. Né? Se você honrar o seu pai com a sua mãe, se você não matar, se você enxergar no outro a misericórdia da sua humanidade, né? Você vai seguindo essas leis, né? Essa doutrina, como disse o Bruno, de uma forma que te leva para esse caminho. E assim, é tão bonito, né? Que se você analisar, são 7 pecados capitais. E para cada pecado capital existe uma virtude. Então, quer dizer, se você dominar, vamos supor, o orgulho, que é o pai dos pecados capitais. Se você dominar o orgulho, você ganha a humildade. Sim. Entendeu? Então, assim, cada um que você conseguir controlar e dominar... Ira. Exatamente. Quando eu comecei lá atrás, falando assim, ó, Jesus sentou e construiu um chicote. Irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, você vai sentir raiva. Sim, mas respira fundo. Respira fundo e tenta entender até onde você pode ir sem pecar. Né? Porque a ira vai te levar para outros pecados capitais. Exatamente, porque quando a gente fala que o orgulho ele é o pai dos pecados capitais, é porque a partir do orgulho os outros são os filhos, entendeu? Os filhotes. Então, assim, por que a gente perdeu o paraíso? Porque Adão foi orgulhoso. Sim. Se ele tivesse, assim, falado para Deus, olha, Senhor, desculpa, eu errei, eu pequei, me perdoa, né? Me ajuda a voltar atrás, né? A partir de novo, uma nova história aqui, passar essa página e passar para uma nova história. Beleza, Deus teria perdoado, entendeu? E falado, não, beleza, filho, vamos lá, vamos recomeçar. Mas o que aconteceu? O orgulho. Foi culpa da Eva. Aí a Eva, por orgulho, foi culpa da serpente. Né? E sendo que, né, a Lúcifer ele também caiu, né, da onde ele estava no paraíso, lá junto de Deus, pelo orgulho. Porque queria ser como Deus, entendeu? Porque não aceitou a história da salvação da humanidade. Então, assim, o orgulho é o pai de todos os pecados capitais. Né? E uma coisa que isso eu ensinei na catequese, eu acho muito bonito de falar. E por que a gente diz que Nossa Senhora nunca teve pecado? Porque ela nunca foi orgulhosa? Qual que é a virtude que rebate o orgulho? Eita! A humildade. A humildade. Então, assim, se o orgulho é o pai de todos os pecados capitais, a humildade é a mãe de todas as virtudes. Então, se o orgulho dá espaço para os outros pecados, a humildade ela dá espaço para as outras virtudes. Então, ela nunca pecou porque ela sempre foi humilde. Então, na humildade, ela não dava espaço para
para outros pecados, entendeu? Para o orgulho. E aí, não tendo orgulho, o orgulho não dá espaço para os outros pecados. É muito bonito isso. Você ser humilde, porque o humilde machuca. Sim. Machuca muito. É porque tem que subir. Sim. E o quanto Jesus foi humilde, né? Ele Sim. talvez não tenha se humilhado, né? A gente não tem muitos relatos de Jesus. A gente tem o maior relato da maior humilhação dele, mas ele sempre esteve num lugar de líder, né? De condutor ali de milhares de pessoas. Mas ele sempre foi humilde. A maior humildade é ele não ter rebatido em momento nenhum, né? Quando ele foi levado a Pôncio Pilatos. Não, mas... Ele poderia ter abrido a boca, falado, pregado ali, convertido todo mundo. Se Elias fez chover fogo, você acha que ele ia fazer o quê? Entendeu? Se ele abrisse a boca ali, Nossa Senhora. Não, mas viu, a maior humildade, o princípio da humildade dele era: vá e não peques mais e não conte a ninguém. Ele nunca quis fazer propaganda. Quis fazer propaganda. Sim. A gente faz aqui uma caridade e tira uma foto e posta no Instagram. Pois é. Né? Então, a humildade de Jesus que eu quis trazer para esse momento foi isso. Né? Não é que ele não foi, ele foi muito humilde o tempo todo, ele foi muito humilhado. A Via Crucis foi a maior humilhação dele. Mas em momento algum, ele tomou para si o que ele fazia. Era em nome de meu Pai. Não era ele que estava... Pela humanidade, né? E era pela humanidade. Nunca foi ele. Sim. Nunca foi por ele. E isso é o mais bonito. Sim. E aí tava escutando, não sei aonde, né? Que fala por que Jesus ele ficou calado ali diante de Pôncio Pilatos, né? Porque falam que um cordeiro, quando ele é levado em sacrifício, se ele gritar, o sacrifício não vale, né? Então, ele ficou calado, por quê? Porque o sacrifício dele, olha o peso do sacrifício dele, salvar uma humanidade inteira. O que já existiu antes dele, o que existia enquanto ele estava aqui, e o que existia depois que ele passasse pela terra. Acho que tem Isaías 56. Então, olha que lindo isso, entendeu? Quieto, calado, entendeu? Eu vou para o matadouro, mas eu estou aqui quieto. Eu vou aguentar tudo isso, esse sacrifício sobre mim, porque existe uma humanidade que precisa da salvação que está nas minhas costas. Sacrifício perfeito. Sacrifício perfeito. É lindo isso. É lindo. Perdi até a fala. Eu acho que só para terminar, a gente falou muito dos pecados capitais e eu acho que nem todo mundo sabe, né? Os 10 mandamentos são mais conhecidos. Então, catequistas de plantão, digitem aqui nos comentários quais são os 7 pecados capitais, mas eu acho que vale a pena a gente falar também. Sim, né? É orgulho, avareza, luxúria, gula, vamos lá. Ira. Tá faltando um? 2. Orgulho, avareza, luxúria, gula, ira, preguiça, inveja. Exatamente. É isso, gente. Então, vocês perceberam que são 7 coisinhas básicas que é muito fácil da gente cair. Né? Então, estão em contato com a gente o tempo todo. O tempo todo. Né? Quando eu estou rodando ali a timeline da rede vizinha, eu fico pensando que eu queria estar naquela viagem. Quando eu vejo aquela pessoa que eu não gosto no estacionamento, eu fico pensando que eu podia voar no pescoço dela. Né? Eu vejo aquele bolo na padaria, eu quero comer o bolo inteiro. São coisas que pegam a gente na curva. Sim. Né? E para a gente vencer cada uma delas, que a gente possa praticar as virtudes, né? Que aí a gente consegue dominar cada um dos pecados capitais. E é muito legal que hoje o Instituto Hesed estava falando durante o Rosário da Madrugada
que o que vai te aproximar dessas virtudes, o que vai te dar força para resistir a esses 7 pecados e aos outros 10 é a oração. Sim, sempre. Né? Não tem como você se fortalecer. Você quer ficar forte, você vai para academia. Sim. Você quer ficar inteligente, você vai para a escola. Se você não entrar em oração, o espírito não se fortalece. Exatamente. Né? A martirização é exatamente isso. É você deixar que o corpo domine, o espírito domine o corpo. Então, para isso, você tem que se fortalecer na oração. Exatamente. É isso aí. Ficamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando das nossas intervenções, dos nossos momentos de oração e reflexão sobre o Evangelho. Se isso faz sentido para você, deixe o like, compartilhe com as pessoas, né? Leve essas reflexões de leigos para leigos, né? De uma forma mais leve para as pessoas que vocês conhecem. E continuem na oração por nós. Sim. São as orações de vocês, os comentários de vocês que nos dão força para continuar. É isso aí. Até mais, gente. Fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.